Hoje nós vamos falar de um tema de fundamental importância na prova do Enem. A trigonometria do triângulo retângulo, né? Ultimamente tem sempre algumas questões que envolvem a parte de trigonometria. Bem, o que você precisa saber para a prova do Enem não é nada muito profundo em relação à trigonometria. Você não precisa viajar naquelas fórmulas malucas de trigonometria, quebrar a cabeça para resolver questões, nada disso. O que você vai precisar são os conceitos básicos de trigonometria no triângulo retângulo. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, tudo isso vai ser importante para você fazer uma boa prova. Bem, triângulo retângulo, né? O lado oposto a 90 graus você sabe que é a hipotenusa. Bem, e o lado que vai estar ao lado do ângulo, adjacente ao ângulo, obviamente é o cateto adjacente, né? E o que vai estar na parte oposta, nós chamamos de cateto oposto a esse ângulo. Para você calcular o seno de um ângulo, basta você usar a fórmula. Seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Bem, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou simplesmente seno divididos por cosseno. É importante você lembrar da relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo vai ser sempre igual a 1. Outra coisa que é importante você lembrar também é que o maior valor que o seno e o cosseno podem assumir vai ser 1. E o menor valor que o seno e o cosseno podem assumir vai ser menos 1. Então o valor máximo de seno e cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Bem, separei uma questão parecida com o que vem caindo no Enem nos últimos anos, para que a gente possa desenvolver aqui agora. Bem, a questão diz o seguinte: uma embarcação precisa atravessar um rio para fazer um resgate na margem oposta no ponto B. A direção do seu deslocamento AB forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 metros, qual é a distância total de ida e volta nesse resgate? Bem, galera, eu fiz um esquema aqui parecido com o que está na figura que vocês estão vendo. Eu tenho aqui um ângulo de 120 graus e esse ângulo aqui, que é o suplemento dele, é o que falta para completar 180, né? Observa que meia volta é sempre 180 graus. Se eu já tenho 120, o que falta aqui para dentro é um ângulo de 60 graus. Então esse ângulo aqui equivale a 60 graus. Bem, eu tenho um ângulo de 60 aqui, eu tenho um cateto oposto que vale 60 metros, e eu quero descobrir a hipotenusa do triângulo, que foi o deslocamento que ele fez dessa margem até a outra margem. Bem, se eu tenho um ângulo, o cateto oposto, e quero descobrir a hipotenusa, o que eu preciso usar é a fórmula do seno. Seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de x. Bem, se você consultar aquela tabelinha dos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45 e 60, para descobrir o seu seno, o cosseno e a tangente, você vai verificar que o seno de 60 equivale a raiz de 3 divididos por 2. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a 60 sobre x. Multiplicando isso cruzado para resolver essa proporção, você vai ter que x vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes 60, que é 120. Bem, aí você passa essa raiz de 3 para o outro lado. Ela está multiplicando, ela vai lá para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 120 dividido pela raiz de 3. Bem, você não pode deixar a raiz no denominador. O que você precisa fazer nesse momento? Racionalizar. Bem, como é que eu faço para racionalizar? Como é que eu elimino essa raiz do denominador? Simples, você vai multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, 120 vezes raiz de 3, divididos por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que equivale a 3. Então vai ficar 120 raiz de 3 divididos por 3. 120 sobre 3 dá 40. 40 raiz de 3 metros. Essa foi a distância dessa margem até a outra. Não se iluda. Cuidado para você não marcar essa opção. Lá na letra E tem 40 raiz de 3 para te induzir ao erro. Cuidado. Lê a pergunta do problema. Vê o que ele está pedindo. Antes de marcar seu cartão resposta, faz aquela última leitura. Ele quer saber o deslocamento total. E ele diz na última linha que ele quer saber a distância de ida e volta. Ou seja, ele faz 2 vezes esse percurso. Ele vai e depois volta. Então é só você pegar a distância x e dobrar, multiplicar por 2. A distância total percorrida por ele vai ser 40 raiz de 3 vezes 2. 80 raiz de 3 metros. Portanto, gabarito
gabarito lá a questão, letra B.